E aí, pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Bom dia, bom dia. Deus abençoe nossa manhã. Para você que já está assistindo nosso vídeo, esse aqui é um vídeo de uma live. Lembrando, eu estou em casa, então o som de fundo é de uma família. E também eu estou no condomínio, pode ser que tenha algum barulho externo. Mas faz aquele negócio lá de internet que é se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que esse vídeo alcance pessoas e edifique vidas, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio, obrigado aí por tudo que vocês vêm fazendo aí nos meus vídeos, dando um ok, dando um curtir, mandando mensagem. Eu fico muito feliz, viu? Que seja tudo para a honra, glória e louvor de Jesus. Amém? Exclusivo para o melhor professor do mundo. Se tá na xícara é verdade. Queria já do início agradecer o pessoal da comunidade, da família, o favor de Deus, onde nós estamos servindo para a glória de Deus. Viver sem oração é pesadão. Estamos servindo. Tiago é uma bênção. Deus abençoe muito vocês. Obrigado por tudo aí. Deus está fazendo algo e é uma honra para nós participarmos disso. Hoje tem muita coisa para falar. Atos 10, muita coisa. Atos é um livro maravilhoso, é muito conhecido, né? É o, como diriam assim alguns teólogos, é o livro preferido dos pentecostais. Então tem muito conteúdo, porque tem muita gente lendo e produzindo. Também encerro aqui. Bora simbora. Lembrando, nós estamos em Atos. Refletindo sobre todo o livro de Atos. E estamos no capítulo 10, para a glória de Deus. Um capítulo muito bom mesmo. E Deus está fazendo algo tremendo aqui para que nós participemos para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Vamos dar início com uma oração. Pai, eu oro para que nesse momento, Senhor, o Senhor alcance muitas pessoas, que o Senhor fale comigo, principalmente comigo e na minha casa, a Dani e o Paulo. Nós estamos disponíveis, Senhor, para ser cheio do Seu Espírito. Começa por nós, Senhor. Pai, eu agradeço por essa conexão, agradeço pela paciência, porque sempre que eu estou estudando, a Dani e o Paulo abrem mão do marido e esposa, ou do marido e pai. Esteja conosco, nos guia na sua palavra, que o seu Santo Espírito esteja em liberdade para falar aqui em qualquer lugar que seja, onde essa live for, esse vídeo for. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a estar cheio de vontade de te entender, de saber o que o Senhor quer, para que a gente não faça separação naquilo que o Senhor juntou, para que a gente não separe, não exclua, não discrimine aquilo que o Senhor tem feito santo, porque a gente não chame de impuro aquilo que é puro. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor conceda graça para ensinar a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bora lá. Estamos no capítulo 10. Capítulo 10 é um capítulo muito importante, que todo mundo conhece como a conversão de Cornélio, mas eu gostaria de chamar a atenção para a conversão de Pedro também. Então são dois aspectos de conversão que Deus trabalha nesse capítulo e soberanamente Ele inspirou a Escritura para que a gente chegasse a essa direção. Gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 10, que a gente lesse Atos capítulo 10. Amém? Para cima. Bora. Atos 10. Vamos só ler o 1 e orarmos de novo e darmos início ao estudo, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Senhor, usa-nos para levar sua palavra,
para que ela alcance mais pessoas. Pai, que seja verdade entregue às pessoas. E aqueles que são considerados impuros, Senhor, sejam aceitos e colocados no seu reino e na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Bora. Seguinte. Nós estamos em Atos, nós não podemos perder de vista os capítulos anteriores, porque os capítulos anteriores são um parâmetro para a gente continuar entendendo o que Deus quer falar conosco. Perdão. Então, vamos lá. Não podemos perder de vista os capítulos anteriores, porque os capítulos anteriores vão dando base teológica para nós entendermos os capítulos que vão acontecendo. Porque é uma narrativa, então o Espírito Santo está fazendo algo e nós estamos participando e aprendendo com esse algo que o Espírito está fazendo. Porque Jesus é assunto aos céus e ele demanda à igreja que ela vá, pregue o Evangelho tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós precisamos entender que o gancho para esse capítulo foi os milagres que Pedro fez no caminho que ele estava andando. Então, Saulo, em Damasco, ele tem uma experiência no caminho com Jesus. Depois, ele vai para Jerusalém. E aí nós temos Pedro encontrando Enéas e Dorcas. Enéas e Dorcas são dois milagres, né? Um paralítico que o Espírito Santo faz através de Paulo voltar a andar, e Dorcas, uma mulher que estava morta, e Pedro ora por ela e ela ressuscita. A igreja ela está avançando e os milagres vão acompanhando os apóstolos. Acontecem coisas extraordinárias, mas os apóstolos eles eram dotados de algo diferente. Eles estavam levando a doutrina de Deus. E Deus então estava entregando a mensagem, eles estavam entregando a mensagem e Deus estava confirmando aquela mensagem que estava com os apóstolos. Então os apóstolos agiram no sobrenatural de maneira diferenciada. Tanto que nós não podemos ver a mesma quantidade, a mesma força, o mesmo poder, o mesmo ímpeto dos milagres que aconteciam nos apóstolos hoje em dia. A gente não consegue ver, porque a mensagem já está estruturada. Então nós pregamos a mensagem, onde o evangelho vai, ali tem cura, ali há restauração, ali há liberdade, mas nós não precisamos mais dos sinais para entender quão verdadeira é essa mensagem, porque nós já tivemos os sinais. Então, como eles são responsáveis por uma doutrina saudável, eles estão levando e Deus está confirmando com sinais. E aí a gente entra no verso 1. Aqui nós temos 48 versos. Lembrando, nós não podemos perder o caminho que nós já estamos fazendo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Então, vamos lá. Enquanto Paulo estava lá na casa do curtidor de couros, Cornélio era comandante lá. E era esse regimento, na época, era como se fosse a polícia romana. Então nós temos um comandante da polícia da época e Pedro está lá na casa do curtidor de couros. E aí o que acontece? Verso 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Aqui, quando fala dava muitas esmolas ao povo, a palavra que é usada aqui é uma palavra que é usada a povo, mas ela também, na sua maioria das vezes, ela é usada para designar o povo judeu. Então esse cara aqui, ele tinha uma simpatia pelos judeus. Ele, quando fala, toda vez que fala assim, temente a Deus na narrativa de Atos, ele está falando de pessoas que amavam a Deus, mas não eram nem prosélitos nem judeus, porque nós temos os judeus, as pessoas que eram do judaísmo, que nasceram judias, que nasceram da linhagem e também seguiam a religião. E nós tínhamos aqueles que eram samaritanos, por exemplo, tinha os judeus da Judéia, que eram descendentes de Judá, e os samaritanos, que eram aqueles que
quando os sírios invadiram, eles se misturaram com outros povos. Então eles eram judeus, mas eles eram um mesclado de povos. E nós temos os prosélitos. Os prosélitos eram aqueles que não eram circuncidados no 8º dia, mas quando eles vinham à fé no Deus judeu, eles se circuncidavam. Esses eram os prosélitos. E os tementes a Deus e piedosos eram os gentios. Então aqui, quando a Bíblia fala temente a Deus, nós temos que entender que ela está falando de alguém que não era judeu, mas tinha simpatia com o Deus dos judeus. Mas ele tentava seguir, ir no templo, talvez, visitar sinagogas, talvez, mas ele era um gentio, ele não podia ser considerado povo judeu, até porque ele não tinha circuncisão. Perdão. Mas aí, como a gente sabe, a gente vai ler aqui, eles acompanhavam os costumes judaicos. Vamos lá, verso 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aqui nós vamos parar um pouquinho para lembrar que, como a gente acabou de falar, eles seguiam costumes. Então os judeus tinham costumes de orar 3 vezes ao dia. 9, meio-dia e 3 horas da tarde. E isso aqui, algumas religiões imitam depois, mas a gente percebe que no judaísmo sempre teve essa característica de buscar a Deus durante o dia, várias vezes ao dia. Essa história que Cornélio teve a visão, ela aparece 4 vezes, porque essa história ela é muito importante para o que vai acontecer futuramente, que é a entrada dos gentios na igreja. Porque essa visão vai dar credibilidade para Cornélio falar com Pedro e Pedro ouvir Cornélio. Ele viu e temeu. Muitas vezes a gente tem experiências com Deus e a gente continua pecando, continua fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então nós percebemos que essa manifestação de um anjo, que é um mensageiro de Deus, tem que nos trazer temor. Por quê? Porque nós estamos diante de um mensageiro fiel da palavra de Deus. Porque se um anjo vem e a palavra se cumpre e a palavra é o evangelho, é Deus falando. Verso 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Um anjo é enviado de Deus, então o anjo fala o que Deus falou. Deus está vendo. Deus tinha visto. Isso aqui é a graça comum. Isso que está acontecendo aqui é o seguinte: tem um homem que não é do povo de Deus, que não é um cristão, que não é um seguidor de Jesus, talvez não, aqui ele ainda não é salvo, e esse homem está diante de Deus, e suas orações, e suas esmolas, e suas boas obras, assim como as de Dorcas, estão diante da presença de Deus. Algumas pessoas sem Cristo, nós vamos perceber que elas têm vontade de obedecer a Deus, elas têm vontade de amar a Deus, elas são até piedosas e a gente fala assim, cara, não é possível que essa pessoa não vá para o céu, não é possível que essa pessoa não é salva. Mas muitas das vezes ela não vai ser salva. Porque essa bondade que ela tem, essa arte que ela produz, isso que é bom nela, é a graça comum. É como se fosse o DNA de Deus que funciona em todo ser humano. Agora, nós vamos para o verso 5. E aí, no verso 5, começa com agora. Mande alguns homens a Jope, o anjo está falando com ele, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então aqui o anjo fala para ele o que tem que fazer e o anjo manda ele fazer, manda chamar Pedro e dá o endereço. Porque essa forma aqui é a forma de dar o endereço na época, né? E aí a gente percebe que esmolas e boas ações não salvam. Porque nós vamos ver daqui a pouco que mesmo que ele fazia orações, mesmo que ele tinha dedicação a Deus, mesmo que ele era justo, mesmo que ele era honesto, mesmo que ele fazia boas obras, é necessário que Pedro vá pregar o evangelho para ele. Porque sem o evangelho, ele não é salvo. Porque Deus mandou chamar Pedro
para que Pedro pregasse para salvar a família dele. E aí o que acontece? Ele, muitas vezes a gente se esforça para convencer as pessoas de orar e ajudar o próximo. Mas muitas vezes isso vem do Espírito de Deus. É Deus que chama você à oração, é Deus que chama você para fazer boas obras. E aí às vezes você tem um bom coração e você faz, mas isso não é o suficiente. É necessária a pregação do Evangelho. Depois que o anjo, verso 7, depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, que é aquilo que a gente estava falando. Assim que Deus ordena o anjo vai a Cornélio, Deus escolheu Cornélio e a decisão de Cornélio se encaixa perfeitamente nas vontades do Senhor. Então, nós percebemos aqui que às vezes a gente quer separar. Às vezes a gente quer separar e não dá para separar. Por quê? Porque Perdão, gente. Vamos lá. O anjo aparece a Cornélio. O anjo dá uma ordem a Cornélio. Deus deu uma ordem ao anjo. Deus deu uma ordem a Cornélio. Cornélio obedece a ordem e ordena outras pessoas. E ele decide levar um soldado que também é religioso e 2 servos dele que provavelmente seguiam aquilo que ele fazia porque eram servos dele. Então, às vezes a gente quer separar o que Deus mandou, a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Mas a Bíblia, ela não trabalha com essa separação. A Bíblia ela trabalha com um alinhamento perfeito disso. Cornélio toma uma decisão. E Deus, soberanamente, está governando em cima dessa decisão. Não é que Deus ordena os servos, mas sim os servos são ordenados por Cornélio, mas tudo isso está debaixo da vontade de Deus, porque o seu plano ele é perfeito. É como um jogo de xadrez. Talvez se você não tem experiência no jogo de xadrez, você vai assistir um jogo, por exemplo, de atletas profissionais de xadrez, você vai ver que o cara faz um movimento com uma peça e o outro já desiste do jogo. Por quê? Porque ele faz o cálculo das melhores jogadas possíveis e ele percebe que já acabou o jogo, ele já perdeu. Quando você entende como funciona esse jogo de xadrez, você percebe que Deus não mexe a peça, mas você é obrigado, teoricamente, a mexer porque o plano já está todo feito. E aí não tem outra opção a não ser aquela posição. Então você vai estar debaixo da posição que Deus, em sua soberania, decidiu. E o que acontece? Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então Cornélio vai para os seus servos, chama o soldado e fala: gente, aconteceu isso, e vocês vão contar tudo isso lá para o Pedro, que vocês vão buscar lá, que o anjo me deu essa visão. E vocês vão lá. E demora um dia de caminhada. E Deus é tão perfeito que a gente vai analisar esse time de Deus. Vamos ver se Deus perde tempo. Porque às vezes a gente fala assim: poxa, Deus está com pressa. Como assim Deus está com pressa? Porque pressa é para quem está atrasado, né? Deus não está atrasado, Deus está no tempo correto. Vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, então vai lá. Vamos lá. Cornélio está orando aqui. Que hora que ele estava orando? Estava orando. Jesus, que hora que ele estava orando? Eu não vi aqui, perdão, gente. Esqueci que hora que ele estava orando. Mas vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Porque estava na hora do almoço, provavelmente antes do almoço. Ele estava com fome, foi fazer sua oração diária, porque os judeus oravam 3 vezes ao dia, e queria comer. E a refeição estava sendo separada lá embaixo. Só que aí o que aconteceu? Ele caiu em êxtase. Êxtase e de repente. Isso é uma palavra, êxtase é uma palavra que para nós, brasileiros, aqui em 2024, parece uma palavra, sei lá.
Mas a palavra no grego, ela quer dizer uma experiência fora. Ele foi teoricamente tirado da realidade normal, ele sai da realidade normal e ele começa a ter uma visão fora da realidade normal. E essa visão acontece de repente, não é planejado. Então não foi manipulado. Essa visão não foi induzida. Esse aqui, o que acontece? A gente percebe que alguns eventos atuais a gente faz e força, a gente faz uma conferência de 2, 3 dias, a pessoa não consegue descansar, é cedo, ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar direito por conta da rotina do evento, e aí a gente dá muito estímulo visual, muito estímulo auditivo, e aí no final ela vai ser induzida a ter uma emoção. Porque aqueles estímulos vão... Você não vê que uma criança ela assiste um vídeo, um show, um desenho de luta, ela assiste um filme e ela sai desse filme toda eufórica e pulando e tentando... agora eu sou o Homem-Aranha, agora eu sou... Por quê? Porque aquilo estimula emocionalmente ela, estimula o cérebro dela, libera aspectos, hormônios e produz efeitos que aquilo vai influenciar. E a gente tem forçado as experiências com Deus. Vem aqui que eu vou orar por você. Esses dias eu conheci uma pessoa. Esses dias uma pessoa muito próxima a mim foi em um evento. E ela já tem o costume, ela já tem um dom de orar em línguas. E aí ela ora uma linguagem que ela ora ela mesma e ela entende. E ela se sente edificada por conta dessa manifestação de oração. E ela estava em um evento e uma das pessoas do evento chegou perto dela, viu que ela estava orando na linguagem dela e falou para ela assim: tá errado desse jeito que você tá orando. Eu vou te ensinar como que ora em línguas. E começou a falar línguas para que ela repetisse. Aí complica, né, crente? Porque aí o que você está fazendo é induzindo a repetição de um idioma que você inventou. Você não está trabalhando com uma linguagem, talvez uma linguagem espiritual que a pessoa tenha. Perdão, gente. E aí complica, né, cara? E aí como que eu não vou dar risada de uma experiência dessa? Depois do acontecido, é claro. E ele viu, verso 11, viu o céu aberto e algo semelhante como um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Aqui, perdão, gente. E aqui na visão ele vê todos os animais impuros. E aí, quando a gente percebe na história dos judeus, eles só comiam gado. Eles só comiam ovelha, só comiam boi. Alguns animais diferentes eles comiam, mas não era costume judeu de comer qualquer coisa. Porque Deus ordenou que eles fossem separados. E eles se separaram na alimentação, se separaram, por exemplo, na circuncisão. O que significa, o que simbolizava a circuncisão? Circuncisão significava o seguinte: vocês não são como os pagãos, vocês não vão ter a sexualidade igual aos dos pagãos. Então a sexualidade importa, a alimentação importa, a forma de culto importa. O seu culto não pode ser igual ao deles. Por quê? Porque você é judeu e você é o povo separado. Separado quer dizer o povo santo. E aí nós vamos ler mais para frente que essa separação não é Essa separação não é exclusivismo, mas sim uma maneira de demonstrar Deus na sociedade. E aí, aqueles animais que eram impuros descem numa visão e ele não comia. Pedro, como um bom judeu, não comia. Por isso que talvez eles não se sentassem, nem chegassem próximo, nem entrassem em casas de gentios. Por quê? Porque lá os gentios comem de tudo. Come feijoada, come dobradinha, come de tudo. Tudo. Então, para não se contaminar, porque a lei dizia que aquilo era impuro, o judeu nem falava, nem se comunicava, nem conversava. Era muito difícil para um judeu
viver nessa sociedade, porque o judeu era muito diferente. E aí o que acontece? A gente vê algo sobrenatural aqui, porque no verso 13 a voz disse para ele: levante-se, Pedro, mate e come. E Pedro responde: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E aqui é irônico, né? Porque Pedro diz o seguinte: de maneira nenhum, ou de modo nenhum, Senhor. De maneira nenhuma, Senhor. É irônico, se é o Senhor que está mandando, como eu falo não ao Senhor? E aí o que acontece? Jesus já tinha dado dicas sobre isso, sobre pelo menos a alimentação, porque ele diz o seguinte: ó, não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai. O problema não é o alimento, o problema é o coração, o problema é o que vocês estão fazendo com isso. E a voz lhe falou a segunda vez: não chame de impuro que Deus purificou. Aqui é tremendo. Não tem a ver com comida. Pedrão, não tem a ver com comida. Mais para frente a gente vai ver que Pedro entende isso. Verso 16, isso aconteceu 3 vezes. Pedro tinha algo com o número 3. Tanto que ele é o cara que fala 3 vezes de maneira nenhuma para Deus. Ele é interrompido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Os 3 mandam ele ficar quietinho. Ele nega Jesus 3 vezes. Acontece a visão 3 vezes. Provavelmente ele falou de maneira nenhuma nas 3. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Pedro estava refletindo na sua visão, enquanto ele estava pensando naquilo que aconteceu, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. E aí, por coincidência, como a gente estava falando, os impuros chegaram à porta. Pedro tem a visão sobre os impuros e os impuros chegam na porta. O que será? Será que Deus tem tudo sob controle? Será que Deus é soberano até na situação dessa? Claro que sim. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado um tal de Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. O Espírito mandou e logo após a visão... O Espírito mandou a visão e logo após mandar a visão, Deus mandou: vai lá. Vai lá. E levantou, aí o Espírito manda, né? Levante-se, vá até lá e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Deus está falando para Pedro: sou eu que estou agindo nesse negócio aí. E Pedro desceu, disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Como eles eram gentil, a postura de Pedro não é: nossa, que absurdo. A postura de Pedro é: ó, vocês não podem entrar aqui, eu não posso receber vocês. E aqui a gente percebe que sempre que possível nós podemos questionar, não tem problema. E Deus vai ajudando a gente a entender. Às vezes você tem uma impressão, você tem uma vontade, cara, será que é para eu entregar essa palavra? E aí você pode questionar, chegar para a pessoa: ó, irmão, eu tô orando aqui por você e percebi algo sobre casamento, faz sentido para você? E aí a pessoa vai falar assim: não, eu não sou casada. Eu ia me casar, mas acabou o noivado. Poxa, e você estava tendo uma impressão sobre casamento. Talvez Deus está direcionando você para falar sobre casamento. E aí você pode questionar para saber se aquilo é de Deus mesmo. Porque às vezes é o seu coração, às vezes a sua mente está cheia de filme. E aí você não consegue prestar atenção no que Deus está falando com você. Então Pedro vai e questiona: será que é de Deus mesmo? Eu acabei de ter a visão, eu sei que é Deus que está falando comigo, eu entendo essa voz do Espírito Santo, mas será que esses caras estão com boa intenção? E Deus vai ajudando Pedro. Os homens responderam: viemos da parte de um centurião Cornélio. Ele é um homem justo. E aí, isso é muito importante, porque os homens que são usados na narrativa, as mulheres que são usadas na narrativa de Atos, são pessoas que são irrepreensíveis, são pessoas que são honestas, são pessoas que são justas, porque as pessoas precisavam que fossem honestos e justos para dar credibilidade àquilo que elas estavam falando. Então, vamos lá. Ele é um homem justo, verso 22.
respeitado por todo o povo judeu. Lembra que eu falei que ele dava esmolas ao povo judeu? Então, eles estão fazendo uma ligação. Pedrão, fica tranquilo que esse cara aqui conhece os costumes judaicos, ele conhece os judeus, ele sabe, ele não vai te desrespeitar ou te desonrar. Um santo anjo, e aqui santo, várias vezes vai aparecer isso, santo anjo, lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Lembrando, se Cornélio fosse salvo pelas orações e pelas boas obras, não precisava ir lá Pedro dizer nada a ele, porque o Espírito mesmo podia fazer isso por ele. Ele é justo, temente a Deus e respeitado pelos judeus. Um santo anjo o apareceu. Aí Pedro fala que aquela frase, ele fala aquela frase que a gente usa muito hoje para falar de coisas assim. É de Deus. Nossa, o que você falou é muito de Deus. Porque eu estava pensando isso, falando isso, e aí você chega e complementa com isso. É muito de Deus. E aí provavelmente aqui Pedro vira a chave daquela visão. Deus não está falando de comida. Deus está falando de pessoas. Provavelmente aqui bateu essa chave. Ó, não chame de impuro. Porque provavelmente Pedro ia falar, eles são impuros, eu não vou na casa de vocês. Mas Pedro já estava quebrando esse preconceito quando ele está na casa de um curtidor de couros. O que mais tinha lá era cadáver, porque couro é a pele do animal. Pedro 23, os convidou a entrar e hospedou. Com certeza ali Pedro já jantou com eles, já tomaram um café, já fizeram uma mesa, já trocaram um papo. E aí, qual é o judaísmo que vocês estão seguindo? Que história é essa de judaísmo? Como assim? Não é judeu e tá... E aí Pedro vai conversando. E depois partiu com ele, no dia seguinte, na verdade. Em alguns dos irmãos de Jope acompanharam Pedro. Provavelmente 6, né? A gente vai ver, né? Muitas coisas aconteciam para Pedro romper com esse costume judaico. Muitas coisas aconteceram. Ele foi andando, ele percebeu que era um prosélito, daqui a pouco ele percebe que era... para andar, que Samaria estava recebendo, que o Espírito estava descendo aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram 100% assim puro. Então, Deus está fazendo algo e Pedro está andando e caminhando junto. Deus está chamando para Pedro para fora e Pedro está falando assim, poxa, sou resistente, mas eu estou indo. E a gente vai ter o paralelo, né? Jope é a mesma cidade que Jonas vai para fugir de Deus, né? Então, Pedro está indo aos romanos, Cornélio era romano, e Jonas vai aos ninivitas. É muito parecido. E Simão é filho de Jonas, né? A gente lembra disso, né? Verso 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cesareia era uma comunidade muito judaica, né? Então o responsável pela polícia de lá tinha muito contato com os judeus. Cornélio os esperava e seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Isso aqui é muito importante. Porque Cornélio, as suas orações chegavam a Deus, as suas obras e ofertas chegavam ao Senhor como um memorial daquele homem que era bom, mas ele era um pagão. Por que ele era um pagão? Porque ele se coloca de pé, ou ele se coloca de joelhos para adorar o mensageiro. Ele é um pagão. Pedro, se não fosse o Espírito Santo, Pedro jamais entraria na casa desse cara. E nós também agimos dessa forma. Como que a gente age dessa forma? Vou dar um exemplo. Nós adoramos o Deus de Israel, nós adoramos Jesus Cristo, e ainda nós pesquisamos sobre horóscopos. E aí a gente faz aquela brincadeira de se o sinal tiver verde é de Deus. Se der tudo certo para eu ir na igreja eu vou. Isso é paganismo. Se eu mandar mensagem e ele responder em 7 minutos, é de Deus. Isso é paganismo. A Bíblia é nossa orientação para crer no que é de Deus e o que não é de Deus. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Se está na Bíblia, é de Deus. Se é uma ordenança, é de Deus. Se não é uma ordenança, não vamos fazer. Ah, mas eu estou pensando, por exemplo, eu vou começar a namorar esse menino que eu vou evangelizar ele. Isso é paganismo.
Por quê? Porque você está acreditando que o seu carinho por ele vai converter o coração dele. Mas o que ele precisa é do evangelho e arrependimento de pecado. Não é de carinho. Perdão. Então nós agimos de maneira pagã. Por exemplo, a gente pega a nossa Bíblia, folheia, dá uma virada nela, blá, 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 e põe o dedo em cima. Se sair o versículo que for, é bênção. Poxa, isso é paganismo. A gente tira sorte. A gente não age como cristão, a gente age como pagão. Por quê? Porque não estudamos nossa Bíblia, não entendemos a importância de saber o que Deus quer ou não quer. Então nós agimos de maneira errada, nós agimos de maneira pagã, mesmo sendo uma bênção, mesmo orando, mesmo indo ao culto, mesmo servindo os irmãos, nós agimos da maneira errada. Mas Pedro, verso 26, fez-se-o levantar e dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico. O que acontece? Quando Pedro chega na casa do cara, o cara se prostra adorando ele. Ele olha na hora, ele já fala: isso é muito pagão. O cara tem uma afinidade com o judaísmo, mas ele não largou ainda todos os seus costumes errados. Aquele cara, Cornélio, confundiu Deus com um portador da mensagem de Deus. Pedro andou com Jesus e Pedro viu Jesus ressurreto. Ele viu tudo que Jesus fez. Pedro poderia se fazer de alguma coisa ali, mas ele não se faz. Por quê? Porque durante a trajetória de Pedro com Jesus, Jesus foi lapidando Pedro e Pedro foi se tornando esse cara que olha para um gentil e fala: eu sou homem como você. Pedro se achava demais. Ele foi o que disse: eu jamais te negaria. Jesus fala: onde vocês vão me negar e vocês vão me trair, blá blá blá. E ele fala assim: de maneira nenhuma, Senhor. Perdão. De maneira nenhuma. E aí agora, esse cara que se achava melhor que todo mundo: eu nunca vou te negar. Não, Senhor, você não tem que passar por isso. Eu não deixaria. Esse homem que se achava o melhor, ele vira pro cara e diz: eu sou uma criatura igual a você. E aí nós percebemos que é um ensinamento profundíssimo, profundo de maneira muito forte. Quando andamos com Jesus, nós descobrimos quem é. Quando nós andamos com Jesus, nós vamos descobrir quem nós somos. E aí, quando descobrimos que nós somos, quem nós somos, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso nos traz no lugar correto. E aí você não vai aceitar ser tratado mais do que você merece, nem menos do que você merece. Porque você anda com Jesus, você consegue identificar e descobrir quem você é. Só Jesus pode fazer isso. E aí Pedro deixa bem claro pro cara: eu sou homem igual você, não me adore, adore a Deus. Só Jesus pode ser adorado. Pedro é um homem espetacular. Nós nunca chegaremos ao pé desse homem. Presta atenção que Pedro ele tá no Pentecoste em Atos 2, e ele fala pro pessoal, ele é o cara que tá à frente do Pentecoste. Não, ele é o líder ali. Ele se levanta como líder após o Espírito, claro, descer com o seu Espírito. Deus mandar o seu Espírito encher os homens, e Pedro fala: gente, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. E aí Pedro e João vão até Samaria, e o Pentecoste em Samaria acontece depois da imposição de mãos desse homem. E aqui, apesar de Paulo ser conhecido como o apóstolo dos gentios, apesar dele ser conhecido como o apóstolo dos gentios, Pedro é quem entrega a mensagem e o Espírito Santo aos gentios, como eu e você. Nós só recebemos a fé hoje por conta que Pedro abriu a porta. Lembra que eu falei que a chave estava virando no último capítulo? Hoje Pedro abre as portas. Nós não chegaremos aos pés do apóstolo Pedro. E mesmo assim, ele não pode ser adorado. Quem vê a Deus passa a ter uma visão correta de quem é.
Pedro diz: eu sou uma pessoa como você. Conversando com ele, verso 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei dos judeus associar-se com gentios, ou mesmo visitá-los. Nossa, que grosso. Mas na verdade ele não está sendo grosso. Ele está sendo verdadeiro. Ele está falando para eles: ó, eu tô aqui, mas não era para eu estar aqui. Vocês sabem. E Cornélio sabia muito bem que chamar um judeu para casa dele não era correto, não era... esqueci a palavra. Não era algo... Esqueci a palavra, me perdoe. Mas Deus me mostrou... Vamos lá, ele está se explicando, ó. Eu não ia vir aqui. Não é para eu estar aqui. Mas Deus me mostrou numa visão que eu não deveria chamar ninguém de impuro nem de imundo. E aí o que acontece? Pedro se justifica, e aí todos que estavam ali sabiam que tinha que ser separado, que era separado. Mas por uma visão divina, Pedro vai até eles. E aí a gente tem que lembrar que os judeus estavam fazendo o correto, entre aspas, mas a intenção deles era errada. Porque Deus escolheu o povo judeu? Deus podia escolher qualquer outro povo. Mas Deus escolheu para que o povo judeu se separasse, santificasse, como a gente também viu no último texto, para testemunho às nações. E aqui nós vemos uma distorção e um equívoco do pessoal, porque nós entendemos santidade da forma errada. Santidade é sim para nos aproximarmos de Deus. Mas para que eu vou me aproximar de Deus? Para entender os interesses de Deus e aplicar esses interesses deles aqui na terra, na vida dos outros. Então não é uma separação do outro, como os judeus estavam fazendo, mas uma separação para Deus, para servir para o outro. Então eu não vou separar e desprezar, eu vou me separar para Deus, para receber de Deus e servir melhor aqueles que estão fora de Deus. O povo de Deus foi escolhido para ser testemunho diante dos outros povos. E eles se excluíram, sendo exclusivo. Nós somos o povo de Deus. O erro é, não. Nós somos o povo de Deus para servir vocês. Santidade ao Senhor. É santidade, separei-me do mundo, para quê? Para entrar no mundo com os interesses de Deus afiados, para eu fazer o que Deus quer. E aí vamos lá, vamos ler de novo. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunida muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou até mesmo visitá-los. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Por essa razão, por causa disso, à vista disso, em razão disso, em função disso, diante disso, posto isso, isto posto, assim sendo assim, dado isso, desse modo, dessa maneira, dessa forma, destarte, assim, logo, por conseguinte, portanto, então, daí, por consequência, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apareceu diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Na hora da oração, novamente a narrativa da visão, que disse o seguinte: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Quantas pessoas que a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ela mesmo errada, mesmo torta, mesmo ela sendo uma pagã, mesmo assim, Deus está ouvindo as orações.
Então vamos colocar bloqueios e dizer para as pessoas como elas devem orar, sendo que muitas vezes Deus está ouvindo ela no coração e na simplicidade dela. Você só deve mandar e levar e entregar o evangelho de Deus. Mesmo errada, Deus estava ouvindo. Mesmo ele sendo pagão e não salvo, Deus estava com ele. 32. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. O anjo mandou buscar. E Cornélio obedeceu, porque um discípulo obedece. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou nos dizer. Muitas vezes, meu Pai amado, muitas vezes a gente fica forçando o evangelho, forçando e gastando lenha com pessoas que não querem Deus. Enquanto isso, existem pessoas que estão ansiosas, esperando só uma oportunidade de adorar e se entregar a Deus verdadeiramente. Vamos orar a Deus e pedir direção para Deus, para que, se for necessário, Ele nos dê até uma visão, porque a gente está gastando, correndo atrás de pessoas que não querem a Jesus. Mas também existem pessoas que estão desesperadas e Jesus só está esperando que a gente vá até elas para Ele entregar a mensagem. Às vezes você não vai falar nada com nada, igual a mulher no Jacó. Eu fui, encontrei um homem, um profeta, que me disse o que eu tenho vivido. E a cidade se converte. Às vezes não é nem a mensagem, mas sim o que Deus quer fazer. E é um privilégio para nós participarmos do que Deus está fazendo. Verso 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Nossa, só agora? Mas tá bom. Deus não trata ninguém diferente. O evangelho, como a gente já viu, ele é inclusivo. O evangelho, ele é inclusivo. Então você, por exemplo, que é porque eu sou negro, é porque eu sou branco, é porque eu sou alto, é porque eu sou baixo, é porque eu me considero mais para cá, eu me considero mais para lá, é porque eu sou mais menininho, é porque eu sou mais menininha. O evangelho é inclusivo. O evangelho é para todos. Nós já vimos isso. Mas ao mesmo tempo ele é exclusivo. Vamos lá. Vamos lá de novo, vamos ler de novo. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então vamos lá. Não é só todo mundo entrar. Mas a igreja... Sim, a igreja é para todo mundo. Você pode entrar a hora que você quiser. Mas Deus não quer que você continue andando da sua forma. Deus, ele quer que você ande da forma dele. O evangelho é inclusivo e o evangelho é exclusivo. Ou você segue o evangelho ou você não segue. Para entrar no evangelho, qualquer um pode entrar. Mas se manter como discípulo, não é qualquer um. Porque ele é exclusivo para aqueles que o torna Deus exclusivo. Não é nos nossos termos, é nos termos de Deus que as coisas acontecem. 36. Aqui se apresenta a chamada querigma. É a mesma mensagem que todo mundo vai ver, que você vai ver em outras apresentações da mensagem do Evangelho. Nós vamos ver esse resumo. Chamado na teologia de querigma. O que é isso? Vamos lá. 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Começou com os judeus, o evangelho é essa boa notícia. Começa com os judeus, primeiro. Jesus veio ao seu povo, mas ele é Senhor de todos os povos. E aí nós temos paz por meio de Jesus. Só assim, não existe paz por meio de orações e obras, só por meio de Jesus. 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João que pregou. Depois do batismo que João pregou.
38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Muitos defendem que o Evangelho de Marcos é baseado nas memórias de Pedro. Então Pedro ditou ao seu discípulo Marcos. Pedro deu base para o Evangelho de Marcos. E aí algumas pessoas vão discutir sobre a prioridade marcana, que eu acho que sim, que Pedro fala para ele, são memórias de Pedro. E aqui nós vamos ter um resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? Deus veio a um povo, enviou Cristo Jesus ao povo judeu, e o povo judeu precisava receber essa mensagem, que eram as boas novas, que o Cordeiro agora ele fez intermédio entre nós e Deus, e todos os povos agora são do Senhor. 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Os apóstolos são testemunhas de tudo que aconteceu. Eles viram tudo. Mesmo Jesus sendo bom e enviado por Deus, alguns o mataram. Assim como nós muitas vezes nós recebemos a mensagem e nós rejeitamos a mensagem. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Deus o ressuscitou. Amanhã é Páscoa, hoje é sábado, amanhã é domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós temos acesso à vida eterna por conta que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou. 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão para nós que comermos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Deus não apareceu para todo mundo. Jesus podia aparecer lá no meio do sinédrio, diante do sumo sacerdote, diante de Pôncio Pilatos. Ele podia aparecer para Cornélio, direto. Mas ele escolheu aparecer para algumas testemunhas e essas testemunhas levarem essa pregação para as pessoas. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que foi que ele fez e que Deus constituiu Jesus, juiz de vivos e de mortos. Deus escolheu salvar nós pela loucura da pregação. E o Evangelho é o assunto de Deus na terra. Se o Evangelho é o assunto de Deus na terra, nós não podemos falar de outra coisa. Pois o Evangelho de Deus, nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, o Evangelho de Deus, nós temos que entregar todo o tempo, a todo momento. Não existe nenhum assunto nessa terra que o Evangelho não tem uma opinião para dar. Sexualidade, o Evangelho tem opinião para dar. Finanças, o Evangelho tem opinião para dar. Criação de filhos, o Evangelho tem opinião para dar. Aulas, escola, educação, o Evangelho tem opinião para dar. Tudo o Evangelho tem. Por que nós não somos intencionais e colocamos e aplicamos o Evangelho em toda a nossa vida? Por que na hora que você está jogando futebol, você separa e começa a falar palavrão e xingar as pessoas, sendo que esse momento era o momento de você levar o Evangelho? Porque se você é a igreja de Deus, se você faz parte da comunidade de Cristo, e o assunto de Deus na terra é o Evangelho, que a gente acabou de ver o que é o Evangelho, por que você não está falando do Evangelho? Por que você não está entregando as boas novas às pessoas? E aqui no 43, olha o que Pedro fala. Todos os profetas dão testemunho dele. De quem? De Jesus. De que tudo o que nele crê, Perdão. Todos os profetas dão testemunhos dele. De que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Aqui é Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo. Esse é o Evangelho. Jesus veio em carne, o seu Deus entrega o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. Você foi salvo pela graça. Você é salvo mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Você não vai mais para o inferno porque Jesus morreu na cruz. Você é salvo. Eu pergunto para as pessoas e elas falam que estão evangelizando, estão abrindo célula em casa, elas estão fazendo coisas para Jesus e não sabem o que é o Evangelho. Quase ninguém. Eu pergunto para os crentes, 8, 9 anos de congregação, pastores, donos de empresas, donos de igrejas.
Eles não sabem me dizer o que é o evangelho que está escrito na Bíblia, o que é essa boa notícia. Como você vai entregar a boa notícia a alguém se você não sabe que boa notícia é essa? Por isso que você faz campanha, por isso que você faz jejum e oração no monte para convencer Deus de alguma coisa. Por isso que você não fica grato quando você está bem, não fica grato quando você está mal. Por isso que você não quer parecer com Jesus. Você quer crescer, multiplicar, e aledra, segunda geração, terceira geração, e célula, e 12 por 12. Por que você faz isso? Porque você não entendeu o evangelho. Você não entendeu, você não sabe o que é o evangelho. Evangelho não é transformação. Por que, Felipe, você está falando isso? Porque o coach, você faz uma palestra com o Pablo Marçal, acompanha ele durante o dia, vai ter transformação na sua vida. Vai para uma casa de recuperação, um enfermeiro e um psicólogo vão cuidar de você e você vai ter transformação. O evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação chegou quando lemos de maneira corrida, percebemos que Enéas e Dorca são pano de fundo para a inspiração de Deus, para nos pegar aqui agora. Por que, Felipe, você está falando isso? Depois de falar tanto do evangelho, que a gente não sabe qual é o evangelho. Porque a gente nem lê nessa Bíblia. Olha o que Deus está fazendo e é tão fantástico isso que ele está fazendo. Porque na sequência, Lucas escolhe essa sequência de narrativas. Enéas, quem que é o Enéas? É um vivo... Pedro está indo levar a salvação. E ele está indo chamar da morte para a vida alguém que Deus ama. Por que 3? O que a gente percebe é, poxa, Enéas, Dorcas e de repente Cornélio. Por que Deus está fazendo esse caminho com Jesus? Com Pedro? Por que Jesus está fazendo Pedro caminhar dessa forma? Porque na narrativa, Deus está chamando da morte para a vida 3 pessoas a quem ele ama. E ele chama Pedro para participar disso. Enéas era vivo, mas vivia como um morto, porque ele era paralítico. Dorcas, ela estava morta, mas ela ainda vivia no coração das viúvas, tanto que elas mostram, olha como ela abençoou a gente, olha o que ela costurou para nós. Pedro, assim como no Cornélio, ele é chamado por mensageiros que pedem para que ele vá até Dorcas para fazer o que Deus quer lá. E a terceira pessoa, Pedro tira da morte eterna e coloca na vida eterna. Os 3 precisavam de Deus. Os 3 precisavam de vida. Um era vivo e vivia como morto. Outra era morta e foi chamada para a vida. E outro era vivo e morto. E Deus o chama para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele chama os 3 para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então a morte não pode parar mais os caras. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que estavam lá e os que ouviam a mensagem de Pedro. Deus, Jesus e o Espírito Santo interrompem Pedro. Talvez ele ia falar alguma besteira. Talvez ele ia falar, não, agora vocês vão se circuncidar, agora vocês vão ter que respeitar o Shabat, agora... Talvez o Espírito falou assim, tá bom demais, Pedro, chega. Chega. Tá bom demais. Chega. E o Espírito vem e cai sobre eles. 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha o que Deus está fazendo. Um paralítico, uma morta e um morto-vivo. E eles recebem o Espírito Santo. 46. Pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Como eles sabiam? Aí fica, né? A gente tem uma interpretação, alguns têm interpretação diferente, né, sobre línguas, mas como eles sabiam que estavam exaltando o nome do Senhor? Talvez porque eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Talvez. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós recebemos. O batismo era uma cerimônia judia, uma cerimônia judaica, só para os judeus. Era a cerimônia de purificação. Mas aqui, nesse momento, a gente percebe que a igreja virou a igreja católica. Igreja católica e universal. Todos fazem parte da família de Deus.
Todos, judeus, circuncidados ou não, samaritanos, circuncidados ou não, gentios, circuncidados ou não. Eu e você, nós podemos fazer parte da família de Deus. Por quê? Porque as portas foram abertas para nós, os gentios. Nós podemos receber a família de Deus em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles ali alguns dias. Quando nós encontramos irmãos, nós queremos mais de Deus. Se você não quer se reunir com os irmãos, se você não quer ficar com os crentes, algo está errado. Então questione-se. Por quê? Porque quando a gente encontra Deus e os irmãos, a gente quer continuar ali. E aqui eu quero encerrar com uma visão geral, do que nós lemos aqui. Visões, elas podem acontecer, como no caso de Pedro, que nós vimos, e o levou até Cornélio, e o fez converter o seu coração a Cornélio e aos gentios. Mas avalie a visão na Bíblia. Não faça da sua visão doutrina. Eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Qual é a minha visão que você teve? Agora tem que trabalhar com 12. 12 multiplica para 12, multiplica para 12. Aonde tem isso na Bíblia? Porque Jesus fazia assim. Será que Jesus fazia assim? Tive uma visão. Quantos ministérios não são abertos porque o cara acordou de madrugada com a dor de barriga e falou assim: Deus falou comigo para abrir uma igreja nova. Não faça da sua visão doutrina. Todo aquele que nele crê será salvo. Esse é o Evangelho. Parem de enganar as pessoas. Se você não sabe o que é o Evangelho, e você está recebendo esse vídeo aqui depois, manda para mim mensagem no direct, eu vou te falar o que é o Evangelho. Nós vamos ler esse trecho junto e você vai saber o que é o Evangelho. Essa boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho não é uma maneira de viver. O Evangelho é uma boa notícia que transforma a sua maneira de viver, que dá bons conselhos para você viver. Santidade não é separar. Santidade é ser separado para servir. Deus já tirou a pedra do sepulcro. Assim como Dorcas, assim como Enéas, assim como Cornélio, Deus já tirou a pedra do sepulcro daqueles que estavam mortos. Cabe a nós chamá-los para fora. Assim como Pedro fez. Não existe nenhum lugar que a gente vai chegar para pregar o Evangelho que Deus ainda não chegou. Se a resposta for positiva ao Evangelho, se a resposta for negativa ao Evangelho, Deus chegou antes de nós. Deus não está atrasado. Esse capítulo ela não fala só da conversão de Cornélio. Todo mundo conhece e ele fala sobre a conversão de Cornélio. E não está errado, está correto. Mas aqui nós vemos também a conversão de Pedro aos irmãos que são impuros para ele. A classificação de Pedro, ela passa a ser diferente agora. Não é mais aquele impuro e puro. É aqueles que têm o Espírito e aquele que não tem o Espírito. Aqueles que são da família e aqueles que não são da família. Não existe mais essa de puro e impuro. Deus não faz distinção de pessoas. Nós fazemos. Nós não precisávamos, não deveríamos fazer, mas nós temos. Esse aqui não. Eu já falei isso. Quando nós vemos um gay, quando nós vemos uma pessoa que não está de acordo com os nossos padrões, nós achamos que Deus não pode salvar ela. Nós achamos que Deus não pode salvar. Por quê? Porque nós colocamos paradigmas na pessoa, mas ele é, da Umbanda. Deus não pode salvar ele? Deus salvou eu e você. E aí o que acontece? Na hora da visão, Pedro fala para Deus, de maneira nenhuma. Na terceira vez, é a terceira vez que ele faz isso para Deus. Ele fala na crucificação, Jesus fala, eu vou ser crucificado. Aí Pedro fala, não, de maneira nenhuma, Senhor. Aí na hora de lavar os pés, Jesus vai lavar o pé de Pedro e Pedro fala, não, Senhor, de maneira nenhuma vai lavar meus pés. E agora ele fala de novo, mata e come, Pedro. E ele fala, não, de maneira nenhuma, Senhor. E aí no final, no começo ele fala de maneira nenhuma, no final ele está recebendo os caras para comer com ele e está indo com os caras, caminhando para levar salvação. Deus vai nos converter, Deus quer nos converter, que nós tenhamos um espírito convertido a Deus.
E aí nós percebemos que é impossível fazer distinção. Nós fazemos, nós discriminamos. E discriminação é até bom. Por exemplo, um cego não pode dirigir um carro. É uma discriminação boa. Mas o que acontece? Às vezes a gente faz uma distinção que separa as pessoas. Por exemplo, aquele de perto, aquele de longe, aquele alto, aquele baixo. São distinções, nós estamos separando as pessoas. Mas isso não pode fazer o seguinte: os nossos conceitos sobre as pessoas não podem virar preconceitos. Aquele é alto, aquele é baixo, aquele é de longe, aquele é de São Paulo, aquele é de Ferraz, aquele é de Suzano. Eu não posso separar, isso não pode virar um preconceito. De São Paulo não presta, de Ferraz não presta. Esse aqui Jesus não salva, não tem como Jesus salvar. Lá, ele se veste de mulher. Deus pode salvar quem ele quiser. Não chamem de impuro o que Deus chamou de puro. E aqui nós aprendemos também que quem vê a Deus descobre quem é. Pedro viu a Deus, Pedro andou com Jesus. E assim, quando você descobre quem você é, você descobre quem é o outro. Sabe por que nós estamos distorcendo o evangelho? Porque nós não sabemos quem nós somos. E quando nós sabemos, por exemplo, vou dar um exemplo do racismo. O que é o racismo? É alguém que não viu a Deus. E alguém que não viu a Deus, ele acha que a raça dele é maior do que a raça do outro, melhor do que a raça do outro. Por quê? Porque ele se vê melhor que o outro. Como ele não viu a Deus, ele não se vê da maneira certa. Como ele não se vê da maneira certa, logo ele não vai ver o outro da maneira certa. Isso vai fazer com que ele faça mal ao outro. Por que existe machismo? Porque o homem não viu a Deus e ele não viu quem é ele. E como ele não sabe quem ele não vê a mulher da maneira certa. Quem vê a Deus descobre quem é. E assim descobre quem é o outro. Pedro fala para ele: não me adore porque eu não sou Deus. Não me adore porque eu não sou Deus. Mas ao mesmo tempo ele olha para aquele cara imundo, que era uma ofensa. Chamar alguém de incircunciso era uma ofensa. Davi vira pro gigante e fala: quem é esse incircunciso que está tirando onda com Israel? Não foi assim? Era uma desonra ser incircuncidado. Pedro olha para Deus e fala para ele: Cornélio, levante-se, ajuda ele a levantar. Isso é até lindo, porque ele está falando: você é pagão, não me adore. Eu não sou digno de adoração. Eu sou uma criatura igual a você. Você não é um demônio. Você não é um cão. Eu sou um homem como você. Quando nós vemos a Deus, nós temos uma boa vista de quem é o outro. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém vai ser condenado porque fez algo, ou fez algo pecado, algo errado. Não é por isso que a pessoa que ela vai ser condenada. É porque o que Deus entregou para ela, ela está profanando. Ela está profanando o que é santo. Nós não vamos ser condenados porque nós fizemos algo. Nós vamos ser condenados porque nós profanamos o que Deus nos deu de santo. Nós profanamos o que Deus deu de impuro. Por exemplo, nós temos algo sagrado em nós. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então nós somos sagrados. E quando nós profanamos o sagrado, aí sim nós merecemos a condenação. Por exemplo, a prostituta, ela é a imagem de Deus. Quando ela se deita com vários homens, ela está profanando o templo que Deus deu a ela. Nós não somos condenados pelo que fazemos, mas o que fazemos é profanação daquilo que é santo. E como nós estamos profanando o que é de Deus será cobrado e nós seremos condenados. Quando nós vemos a Deus, nós começamos a ver a Deus. Quando nós vemos a Deus, nós temos uma boa visão de quem nós somos. E aí nós não vamos usar a prostituta. Por quê? Porque ela também é filha de Deus. E ela também pode ser alcançada por esse evangelho. Então, quando nós vemos a Deus, assim como Pedro viu, nós vemos o outro de maneira clara. Nós temos santidade. Santidade não é para separar, excluir. Santidade é para separar, estar em Deus e trazer o que Deus nos entregou para os outros. Então, nós temos que aprender isso com o capítulo 10. A conversão de Cornélio também é a conversão de Pedro aos gentios. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e que ele te mostre aquilo que você está separando que não é para a vontade dele. Aquilo que você está separando, incluindo e excluindo pessoas. Aquilo que você está fazendo de errado, que ele te mostre aquelas pessoas que ele quer alcançar e você não deixa ele alcançar. Espero em Deus que esse capítulo nos mostre que todos fomos criados à imagem de Deus e todos podem ser salvos. E que Deus é soberano sobre toda a criação e toda a criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós oramos na sua presença. Pai, nós entramos num momento que é muito crucial, porque a porta do Evangelho foi aberta para nós aqui no Brasil. Nós não receberíamos a salvação se não fosse o Senhor criar esse plano tão perfeito, em que a porta se abre aos judeus e aos gentios e aos samaritanos, e pode nos alcançar aqui na terra, aqui no Brasil, na América, na Inglaterra, onde quer que foi. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz tudo da tua maneira e não da nossa maneira. Pai, obrigado porque o Senhor salva a todos e o Senhor pôde me alcançar. Obrigado, Senhor, pela minha casa e pela minha família serem alcançadas pelo seu Evangelho e nós hoje podemos ser cheios do Espírito Santo, porque o Senhor abriu a porta para nós. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho Jesus, crucificado na cruz e morto e ressurreto no terceiro dia, mostrando assim que nós vencemos assim junto com ele a morte e o pecado. Nos dá força para nos manter santo, mas, Senhor, que a nossa santidade seja o endereço de Deus na terra, para que a nossa santidade seja onde as pessoas possam ver a Deus e buscar a nós quando quiser buscar a Deus, porque nós estamos santos, testemunhando o seu Evangelho. Pai, nos repreende naquilo que nós estamos fazendo de maneira errada, assim como o Senhor fez com Paulo, com Pedro. Dá-nos uma visão, mostra o que a gente está chamando de impuro, que o Senhor já chamou de puro, porque o Senhor é santo e nós somos muito profanos, nós somos impuros, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado por sua graça e misericórdia. Pai, eu oro agradecendo por cada um que está ouvindo essa mensagem, agora ou depois, que o seu Santo Espírito encha através dos ouvidos os corações deles e eles se convertam ao Senhor. Pai, me ajuda a me converter ao Senhor e comece o derramamento do Espírito pela minha casa, por mim, pela Dani e pelo Paulo, e assim para os demais. Em teu nome eu oro, agradecendo, pedindo que o Senhor nos enche do teu Santo Espírito, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Até a próxima. Lembrando, se inscreve aí, compartilha, manda mensagem pro pessoal. Nós estamos aqui no Instagram, mas lá no YouTube tem os cortes, não tem enrolação, tudo certinho. Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito vocês, que sua casa seja cheia do Espírito Santo, que minha casa seja cheia do Espírito Santo e que Deus seja louvado nessa postura nossa. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.